Oi, cartoleiros e fãs de futebol. Voltamos novamente para análise de dicas da rodada 24 do Campeonato Brasileiro 2016 e realizarmos nossa escalação. O primeiro confronto é entre Vitória e Flamengo, no dia 10 de setembro de 2016, no sábado às 18h30, no Barradão, onde já ocorreram 10 jogos, 4 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Vitória e 3 empates, sendo 16 gols marcados pelo Flamengo, 17 pelo Vitória. Portanto, o Flamengo pode fazer gols e inclusive vencer o jogo e está bem na classificação. Portanto, deixamos como dicas os meias Diego e Arão do Flamengo, o atacante Paulo Guerreiro do Flamengo e o lateral do Vitória, Diego Renan. Próximo confronto entre São Paulo e Figueirense, no dia 11 de setembro de 2016, às 11 horas, no Morumbi, onde já ocorreram 10 jogos, 9 vitórias para o São Paulo, nenhuma para o Figueirense, um empate, 23 gols marcados pelo São Paulo, 10 pelo Figueirense. Portanto, o São Paulo é favorito, pode inclusive vencer o jogo sem levar gols. Deixamos como dicas o zagueiro do São Paulo, Maicon, o atacante do São Paulo, Chaves, o goleiro do São Paulo, Denis. Próximo confronto é entre a Chapecoense e Curitiba, na Arena Condá, no dia 11 de setembro de 2016, domingo, às 16 horas, onde já ocorreram 2 jogos, sendo uma vitória para o Chapecoense, um empate e uma vitória para o Curitiba. Foram 2 gols marcados pela Chapecoense e um pelo Curitiba. Deixamos como dicas para esse jogo apenas o atacante da Chapecoense, Kempis. O próximo confronto é entre Cruzeiro e Botafogo, no Mineirão, no dia 11 de setembro de 2016, domingo, às 16 horas, onde já ocorreram 29 confrontos, sendo 18 vitórias para o Cruzeiro, 4 para o Botafogo, 7 empates, 51 gols marcados pelo Cruzeiro, 28 para o Botafogo. O Cruzeiro é favorito, tem seu mando de campo. Deixamos como dicas os atacantes Rafael Sobis e Ábila, do Cruzeiro, o meia do Cruzeiro, Arrascaeta, o goleiro do Cruzeiro, Rafael, e o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. O próximo confronto é entre Sport e Santa Cruz, no dia 11 de setembro de 2016, às 16 horas, na Ilha do Retiro, onde já ocorreram 2 jogos, sendo uma vitória para o Santa Cruz, nenhuma para o Sport, um empate e 2 gols marcados pelo Sport, 3 pelo Santa Cruz. Há um certo equilíbrio, embora o Sport nunca tenha vencido. Deixamos como dicas o meia do Flamengo, Diego Souza, que tem boa atuação no curso do Campeonato Brasileiro do presente ano, o atacante do Sport, Rogério, e o atacante do Santa Cruz, Kenan. Próximo confronto entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, no dia 11 de setembro de 2016, domingo, às 16 horas, onde já ocorreram 17 jogos, 8 vitórias pelo Santos, 5 pelo Corinthians, 4 empates, 26 gols marcados pelo Santos e 21 pelo Corinthians. O Santos joga sem Lucas Lima e sem Ricardo Oliveira. Deixamos como dicas o goleiro do Santos, Vanderlei, o meia do Santos, Vitor Bueno, que tem uma ampla responsabilidade nesse jogo. O próximo confronto é entre Grêmio e Palmeiras, na Arena do Grêmio, no dia 11 de setembro de 2016, domingo, às 18h30. Já ocorreu um jogo entre essa equipe, sendo que foi 1-0 o jogo, um gol marcado pelo Grêmio, nenhum pelo Palmeiras. E as dicas desse jogo entre Grêmio e Palmeiras são Luan e Jeromel, atacante e zagueiro do Grêmio, respectivamente. O zagueiro do Grêmio, Wallace Reis, e o atacante do Palmeiras, Gabriel Jesus. Próximo confronto é entre Ponte Preta e América Mineiro, no dia 11 de setembro de 2016, no domingo, às 18h30, no Moisés Lucarelli. Já houve um jogo entre essas equipes e foi um jogo em que a Ponte Preta venceu por 3-1. A Ponte Preta é amplo favorito, talvez o mais favorito dessa rodada, por jogar contra o lanterna da competição, em que tem um pior desempenho jogando como mandante o América Mineiro. Portanto, deixamos como dicas todos os jogadores da Ponte Preta a seguir mencionados: Aranha, goleiro da Ponte Preta; Raine, atacante da Ponte Preta; Reinaldo, lateral da Ponte Preta; Douglas Glória, zagueiro da Ponte Preta; e Fábio Ferreira, zagueiro da Ponte Preta. Próximo confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, no Edson Passos, no dia 11 de setembro de 2016, às 20 horas, no domingo. Só houve um jogo entre essas equipes nesse estádio, foi uma vitória do Atlético Mineiro por 1-0. Deixamos como dicas o Gustavo Scarpa, meia do Fluminense, o meia do Fluminense, Cícero, e Robinho, atacante do Atlético Mineiro. Próximo confronto é entre Atlético Paranaense e Internacional, na Arena da Baixada, no dia 11 de setembro de 2016, domingo, às 16 horas, onde já houve 14 jogos entre as equipes, sendo 7 vitórias do Atlético Paranaense, 6 do Internacional, um empate,
22 gols marcados pelo Atlético Paranaense e 19 gols marcados pelo Internacional. É um confronto equilibrado, mas o Atlético Paranaense tem demonstrado em casa que leva pouquíssimos gols, podendo vencer a partida. Deixamos como dicas o técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, o goleiro do Atlético Paranaense, Everton, e o zagueiro do Atlético Paranaense, Thiago Heleno. Assim, estamos aptos a montarmos nossa equipe. E nossa equipe oficial é formada pelo técnico Mano Menezes, pelos atacantes André Chaves, do São Paulo, Rafael Sobis, do Cruzeiro, Luan, do Grêmio, os meias Arrascaeta, do Cruzeiro, Diego Souza, do Sport, Gustavo Scarpa, do Fluminense, zagueiros Maicon, do São Paulo, Wallace Reis, do Grêmio, Reinaldo, lateral da Ponte Preta, e Daniel Guedes, lateral do Santos. Goleiro Rafael, do Cruzeiro. E assim fechamos nossa escalação. Espero que tenha sido útil e espero que vocês possam montar o melhor time possível. Se gostou, clique em gostei. Se não se inscreveu, se inscreva. Boa sorte. Nos encontramos na próxima.